Oi, pessoal, tudo bem? Gente, então hoje eu trouxe uma pergunta para a gente pensar juntos, que é a seguinte: será que quem decide fazer psicoterapia consegue ter uma vida diferente daquela que vem tendo, vem pensando, vem arrastando, vem empurrando com a barriga, né? Será que fazer psicoterapia faz a gente poder escolher um rumo diferente para o nosso futuro e não que a gente fique sempre e para sempre repetindo questões que não são conscientes do passado, fazendo com que a gente não se movimente, com que a gente não flexibilize as relações e as situações, que a gente crie um padrão de miséria e rigidez, que a gente não fique criativo, que a gente seja mais agressivo, mais impulsivo, não consiga muitas vezes lidar com os próprios sentimentos e emoções. Será que a terapia vem para auxiliar isso, né? Será que a terapia pode fazer com que a gente seja diferente dentro dos nossos próprios pensamentos, né? Da nossa própria história, da nossa própria vida. Então, eu vou começar dizendo que sim. Acredito eu que esse é o propósito e o projeto de quem inicia um processo terapêutico. Talvez não no tempo idealizado pela pessoa, porque o tempo do inconsciente não é o tempo do real, né? Ele é o tempo da nossa história, o tempo de questões passadas, não é o tempo que a gente gostaria muitas vezes que fosse, mas é o tempo que a gente precisa e por isso que precisa desenvolver uma certa paciência, né? Por isso a palavra paciente, né? A gente precisa de paciência. A gente precisa ser paciente para a gente conhecer mais da nossa história e saber por que a gente faz o que a gente faz, como a gente faz. E num processo terapêutico a gente vai podendo pensar isso, e isso com certeza vai trazendo possibilidades e ferramentas emocionais, psíquicas, para que a gente possa levar uma vida diferente, para que a gente possa ser mais leve com nós mesmos, menos tensos com nós e com os outros, que a gente consiga aos poucos ir resolvendo questões que aparentemente pareciam impossíveis de resolver, que a gente simplesmente aceitou que a nossa vida seria, desculpa a palavra, mas uma porcaria, e que é isso, e que eu sou um coitado, eu sou um miserável e que logo aí eu vou morrer e eu sempre fui assim, então eu sempre serei assim. E é isso, né? A gente brinca que é a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, então eu vou ser sempre assim, Gabriela, né? Então, o processo terapêutico, ele vem de encontro, né? Não ao encontro, ele vem de encontro com essa síndrome da Gabriela, né? Será que porque eu fui assim durante tanto tempo da minha vida e até então eu sou assim, eu terei de ser assim para sempre? Eu acredito que não. Se for realmente uma escolha minha mudar, com certeza, com muito engajamento no processo terapêutico e encontrando um profissional com o qual eu consiga confiar e criar um vínculo com o tempo, eu conseguindo ser paciente, eu vou poder me experimentar, me movimentar no processo, flexibilizar meus pensamentos, pensar minha vida diferente, retomar minhas questões do passado, entender como elas ainda estão presentes e como elas controlam a minha vida de uma maneira que eu nem consiga mensurar.
a gente às vezes não se percebe, mas o nosso discurso, muitas vezes, ele é idêntico a um discurso lá do passado. Vamos pegar um exemplo que aparece com uma certa frequência no discurso, na fala das pessoas. Claro que tudo que eu falo aqui é subjetivo, então é individual, cada pessoa é única e cada um vai ter seu jeito, mas é só um recorte que eu estou trazendo para a gente poder entender algumas coisas. Por exemplo, a nossa relação com o dinheiro, né? Muitas pessoas tiveram uma infância muito pobre, passaram fome muitas vezes, passaram muitas necessidades, por vezes necessidades muito básicas, e aquele pavor, aquele susto, aquele medo ficou instalado como uma marca psíquica naquela pessoa. Aí essa pessoa, ela cresce, ela estuda, ela trabalha e ela consegue financeiramente. Uns conseguem ficar muito ricos, outros vão enriquecendo dentro do que para eles é riqueza e tá tudo certo. Outros vão tendo condições financeiras, outros não, enfim, né? Mas aonde eu quero chegar aqui é o seguinte: aquelas pessoas que eram muito pobres, elas foram vivendo os próximos anos da vida delas, e se elas não conseguiram ressignificar, né, dar um novo significado para aquela marca traumática que ficou no passado, elas vão viver o passado delas hoje, no presente. Então tem muitas pessoas, muitas mesmo, que hoje têm condições financeiras de realizar seus desejos, né? E elas não morreriam de fome por causa disso, né? Hoje elas conseguem ter outras ferramentas, outras possibilidades, elas conseguem por elas mesmas construírem recursos financeiros, porém, como elas estão ainda muito presas naquela forma passada de viver a vida, elas estão presas naquele discurso do inconsciente, naquela linguagem, elas vivem hoje, mesmo que na riqueza, por exemplo, a mesma pobreza. Então, de que adianta, por exemplo, a gente ter muito dinheiro se a gente não se permite usufruir dele, obviamente com limites, né, com planejamento, com foco, com metas. Eu não tô indo do 8 para 80 aqui, né, dizendo, tem que gastar tudo, não tem nada a ver com isso. Eu tô só falando sobre o quanto aquilo que foi traumático na nossa vida nos paralisa. Nos paralisa, não deixa a gente aproveitar como a gente poderia aproveitar a nossa vida, e a gente fica vivendo uma vida na miséria, mesmo que hoje não seja mais essa miséria a minha vida. Então eu estou vivendo na mesma pobreza, e não é na pobreza real, se hoje eu teria condições financeiras para não viver assim. Então é numa pobreza psíquica, é numa pobreza subjetiva, é numa pobreza do inconsciente, uma pobreza minha, que eu vou trazendo e repetindo na minha realidade atual essa mesma dor que me marcou tanto no passado. Estou trazendo essa questão do dinheiro porque é algo mais palpável, e às vezes poder pensar qualquer assunto com relação a como eu vou poder lidar com o meu desejo, bancar o meu desejo, às vezes fica um pouco difícil para quem não faz terapia entender, por realmente ser algo muito subjetivo. Quando eu falo subjetivo aqui, é que é algo muito de cada um, é muito individual. Então, por isso que o processo terapêutico, ele se dá com aquela pessoa individualmente, né? Para ela poder se pensar
e aí ela vai, através da fala dela e com a ajuda do profissional, podendo entender por que ela faz o que ela faz. Então, assim, será que a vida é diferente? Que a vida pode ser diferente para quem faz psicoterapia e para quem não faz? Na minha humilde opinião, sim. É, a princípio, esse o nosso foco, a nossa tentativa, que a gente possa levar uma vida mais leve, com menos rigidez, mais flexível, menos estressante, uma vida menos cansada, uma vida menos depressiva, uma vida com menos miséria, uma vida com mais criatividade, com mais alegria, com mais movimento, com mais novidades, uma vida com mais compreensão, com mais paciência, com mais amor, né? E, gente, a gente precisa cair na real de que isso a gente constrói na nossa vida. Eu não sei da onde, né, na nossa fantasia infantil, inconsciente, enfim, a gente acha que isso tem que cair do céu, né? É uma ilusão enorme a gente achar que as habilidades que a gente tem, por exemplo, vamos pensar pessoas adultas, né? As habilidades que a gente tem, as escolhas que a gente faz, é alguém que teria que fornecer isso pra gente. Isso é uma ilusão muito infantil ainda. Se eu tô triste ou se eu tô feliz, a culpa é dos meus pais. Se eu tô pobre, ou eu tô não conseguindo satisfazer meus sonhos, né? Claro que essa questão da pobreza dá um outro assunto, né? Mas eu tô dizendo no sentido de pessoas que poderiam ter outras oportunidades, sim. Não tô falando da miséria real, que eu sei que existe na humanidade, né? E que é, enfim, muito triste. O que eu tô falando aqui é de pessoas que ficam estagnadas por estarem presas num discurso infantil, né? E projetando sempre a responsabilidade e a culpa das suas escolhas nos outros. Então vocês percebem o quanto fazer psicoterapia é um ato de coragem? Isso para mim resume muito um processo terapêutico. Vocês têm noção quanta maturidade, quanta consciência a gente precisa para se manter num processo terapêutico? Quanta hombridade, quanta humildade a gente precisa? Porque isso vai contra a gente achar que a gente é o dono da razão. Isso vai contra a gente achar que a gente é o dono da verdade. A partir do momento que a gente entra num processo terapêutico, a gente tem outra pessoa ali na nossa frente, né? Escutando, acolhendo, a gente tá assumindo para nós mesmos, que nem Freud diz, né? Que a gente não é senhor da nossa própria morada, que a gente não sabe tudo, que tem muitas forças, muitas questões, sentimentos e pensamentos dentro da gente que nos limitam muito. Então, assim, quando alguém fala para vocês que tá fazendo psicoterapia, parabenizem essa pessoa, ela é muito corajosa. E eu vejo que isso tá mudando, ainda bem, mas existe sim ainda muito preconceito nesse sentido. E esse preconceito normalmente vem, agora vai ser redundante, mas tudo bem, vocês vão entender depois, de pessoas preconceituosas, né? O que seriam pessoas preconceituosas? Pessoas que têm pré-conceitos. Todos nós temos conceitos pré-definidos sobre as coisas para a gente ir pensando na nossa vida, a gente ir lidando com a nossa rotina. Mas uma coisa é a gente poder ser flexível a olhar para o que o outro, que é diferente de mim, me traz e me fala, e eu poder pensar sobre aquilo
E outra coisa é eu ficar com aquele meu preconceito instaurado em mim, achando que aquilo é uma verdade absoluta. Verdades absolutas, preconceitos, são formas muito regredidas, formas muito infantis de lidar com a vida, com o mundo. Quanto mais eu consigo me abrir ao outro, no sentido de escutar ele, escutar a verdade dele, escutar o que ele tem para me trazer, isso é um sinal de maturidade emocional. Quanto mais eu quero que só a minha opinião seja certa, quanto mais eu me faço de vítima, quanto mais eu me coloco como um coitado, como uma vítima do universo, isso não é sinal de maturidade emocional, porque eu estou depositando no mundo o que é responsabilidade minha, a minha própria vida. Então, gente, esse vídeo poderia durar horas, né? Porque tem muita coisa aqui que a gente poderia falar. Talvez mais pra frente eu aborde um número 2, 3 desse vídeo. Mas, por enquanto, a gente já tá em 16 minutos, acho que tá ok, né? Pra gente despertar um pouquinho nossa consciência nesse sentido. E qualquer dúvida eu fico à disposição. E deixo meus parabéns para quem se aventura no processo de se aprofundar em si mesmo, olhar para as próprias questões, para os próprios monstros, para as próprias resistências, para as próprias desistências, medos, frustrações, porque eu tenho certeza que é um ato de coragem. E coragem é agir com o coração. E agir com o coração é poder agir com amor a si mesmo. Então, quem faz terapia é alguém que está disposto a cuidar de si mesmo. E, consequentemente, se a gente está podendo se sentir mais cuidado, é quando a gente vai poder cuidar melhor das pessoas ao nosso redor, poder cuidar melhor do mundo. Quando a gente se sente descuidado, quando a gente se sente abandonado, quando a gente se sente inadequado, é isso que a gente vai passar para o mundo, esse nosso mal-estar. Então, em meio a guerras e conflito que infelizmente a gente tem visto pela televisão, a gente tem que saber que a guerra começa em nós. A guerra está em cada um de nós. E ninguém faz guerra sozinho, né? Então, quanto sentimento mortífero, né? Quanta pulsão de morte, enfim, que Freud falava muito sobre isso, existe em alguém que propõe uma guerra, né? Volto a dizer que sou suspeita a falar, mas tenho convicção, acredito, de que um mundo que pudesse olhar mais para si mesmo, que pudesse ter um espaço para falar dos seus traumas, dos seus medos, das suas dores, das suas rigidezes, dos seus processos de aprendizado, de suas questões que ficaram paralisadas, retidas no passado. Talvez, se as pessoas pudessem falar mais sobre isso e usar o meio terapêutico para isso, talvez não haveriam guerras, né? A gente precisa pensar que a cura de tanta tragédia vem através do amor. E o amor, ele não é aquela romantização que a gente muitas vezes vê, lê e acha que compreende muito bem. O amor, ele também é algo que tem que ser construído e trabalhado por nós. Porque alguém vai se sentir amado por nós, ou a gente vai se sentir amado quando a gente se sentir respeitado. E quando a gente conseguir respeitar o outro na alteridade, na diferença, sabendo que ele é ele, eu sou eu,
e que mesmo assim a gente pode construir coisas muito legais junto. Agora, enquanto a diferença for um problema, um preconceito, algo a nível de discriminação, aí haverão guerras. Guerras entre países, guerras entre famílias, entre pais e guerras dentro do nosso próprio pensamento. Então, para mim, finalizando agora o vídeo, eu acredito que poder olhar para as próprias questões individualmente é poder salvar a si mesmo e ter uma vida melhor enquanto a gente está aqui, e salvar a humanidade de tanta agressividade, tanta destruição. Então, que a gente possa começar a construir a nossa vida a partir de pensamentos melhores, sabendo que isso é trabalhoso, mas não tenho dúvida do quanto isso vale a pena. Tá bem? Uma boa semana e até o próximo vídeo. Até mais!